Eu quero fazer uma meditação com você, baseado na Bíblia, a respeito do privilégio e da importância em fazer discípulos. Deus estabeleceu no início a família como uma entidade muito importante. O homem não poderia, não deveria estar só. A mulher também não, evidentemente. E eles deveriam compor uma família e ter filhos. Uma das principais finalidades da família é formar uma nova geração, ter filhos. E essa formação da personalidade, da mente, do caráter, da aptidão, da preparação do ser humano se dá aproximadamente durante 20 anos. E ele se torna adulto, capaz então de contrair núpcias e formar uma nova família. Mas durante 20 anos, a pessoa vai estar dependente de seus pais, sendo trabalhado em família. Inclusive, a família deve dar orientação profissional e também sentimental, ajudando no casamento. Mas a orientação profissional é para o trabalho. A família deve dar exemplo, não só instrução, mas exemplo e modelo, e assim para ajudar a outra geração. Isso para Deus foi considerado muito importante. No entanto, o inimigo entrou, Satanás entrou, trazendo a degeneração da pureza que Deus tinha colocado no homem, introduziu o pecado, o homem começou a cair, os assassinatos, a violência, o adultério, os vários pecados foram realçados e hoje eles são o carro-chefe da obra de Satanás no mundo. Tentações e pecados são a obra-prima de Satanás para fazer o homem cair. O homem é a obra-prima de Deus, mas o pecado é a obra-prima de Satanás para fazer o ser humano cair. E principalmente nesse aspecto, porque uma pessoa bem formada, hoje tem um termo aí, uma família bem estruturada, normalmente vai produzir filhos melhor preparados para a vida. E a formação dos filhos é na família que acontece. É claro que Satanás atacou isso de muitas maneiras. Por exemplo, com o nazismo na Alemanha, o Hitler tirava os filhos da família e iria criar do jeito dele. O comunismo, que não deixa de ser farinha no mesmo saco com o nazismo, o comunismo também tentou retirar os filhos da família para o Estado criar os filhos. Hoje, Satanás, nos países democráticos, também quer fazer a mesma coisa. No Brasil, é obrigatório que os pais mandem os filhos para as escolas. E nas escolas, o diabo quer ensinar a chamada cidadania, ensinar homossexualismo, sexo precoce, ensinar a fumar e uma série de outras coisas que o diabo quer ensinar nas escolas às crianças, retirando-as da família. Outra maneira de o nosso adversário atuar no mundo é através da televisão. Uma criança, se deixar, fica 7 horas na frente da televisão por dia. E então ela é retirada da influência da família pela televisão. E agora a internet também, com todas as suas atrações, disputa com a televisão quem é que rouba mais uma criança de seus pais. Você está entendendo? Deus quer que os pais convivam com os filhos. Aí a mãe tem que trabalhar fora, o pai já trabalha demais, mas para melhorar de vida, o pai e a mãe vão estudar numa faculdade à noite, fazer um curso qualquer à noite e mais uma maneira de roubar os pais dos filhos. Enquanto isso, Satanás está roubando os filhos dos pais através da escola, da televisão. O que mais o inimigo quer é destruir a família, roubar os filhos dos pais.
e roubar os pais dos filhos. Com isso, nós estamos vendo que a cada geração nova, o mundo vai ficando mais degenerado. É o que o diabo quer. E essa história não é nova, já aconteceu antes do dilúvio e por causa disso Deus destruiu a raça humana no dilúvio. Mas o Noé apareceu salvando a raça e Deus fez uma nova criação com a família de Noé. Depois Deus separou Abraão. Deus continua na era da igreja querendo separar um povo para manter este padrão. Na igreja, a família deve ter um local, uma posição de proeminência. E mais uma vez o diabo entra com todas as deformações que ele traz nas igrejas. Por exemplo, igrejas que viram empresas, que viram shows, igrejas que trabalham na massificação e não cuidam da família, não valorizam a família. Então, em certas igrejas, a mulher sai para a igreja todos os dias da semana e abandona a família praticamente, e assim por diante. Certas igrejas que estão no rumo do empresarianismo, igrejas que estão trabalhando na massificação, essas igrejas estão também colaborando com o diabo em destruir a família. O certo seria que houvesse alguns dias de reunião, mas os outros dias a família estivesse reunida para continuar o seu trabalho. Nós estamos vendo nas vésperas da volta de Jesus uma degeneração muito grande no seio da igreja. A apostasia dos últimos tempos já está chegando, denunciando aí a breve volta de Jesus. Antes, porém, a revelação do anticristo e a grande tribulação. E esse vai ser o clímax da destruição da família. Mas Deus quer que a família seja resgatada. E o cuidado com filhos, eu quero focalizar dentro da família, porque família já é um tema muito amplo. Dentro da família eu quero focalizar o cuidado com os filhos, o zelo, a convivência, o reconhecimento da autoridade, o tempo que os pais devem passar junto com os filhos. Este é o mesmo princípio do discipulado. Eu quero ler, por exemplo, para você aqui em Marcos, no capítulo 3, versículo 13. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele mesmo quis, e eles vieram para junto de Jesus. Então ele designou 12 deles para estarem com ele e para os enviar a pregar e para exercer autoridade espiritual. Esta é a formação, em resumo, de um discípulo. Primeiro tem que estar junto com o discipulador, tem que aprender. Depois vai ser ensinado a praticar sozinho alguma coisa debaixo de supervisão, até que por fim ele possa, já mais maduro, ir sozinho e ele mesmo cumprir a ordem do ide, evangelizar e fazer discípulos. Esta é a estratégia de Deus, influenciar o mundo através do discipulado. Hoje nós vemos o meio evangélico fazendo o contrário, acabando com tudo quanto é reunião pequena e centralizando tudo no templo. A centralização no templo de toda atividade religiosa é uma luta contra a família. O evangelho tem que ser enfatizado na família. Reuniões, leitura da Bíblia, culto a Deus, louvores, orações em família, para que a família seja fortalecida. E a família um pouquinho mais ampliada, que é a célula. A célula é um pequeno grupo de pessoas, algumas famílias juntas, para se desenvolverem espiritualmente. E isto vai se multiplicando. É isto a base da estratégia de Jesus para a conquista, ou pelo menos a influência no mundo todo. O evangelho tem que ir, se espalhar, se multiplicar. Não somente ir levando uma palavra, mas indo levando células, levando um corpo, levando
uma ideia de família, levando uma comunhão, uma convivência. É isto que Deus estabelece na Bíblia. Jesus deu o exemplo. Jesus não trabalhou com muitas pessoas, ele trabalhou com poucas, mas para que eles se multiplicassem, e depois a igreja cresceu daquela maneira. Nós temos que voltar a essa ideia da igreja primitiva, voltar a essa ideia do exemplo de Jesus, focalizar as pequenas reuniões nas casas, em células, as famílias, para que o evangelho se fortaleça nesses grupos pequenos, onde haja autoridade reconhecida, pessoas vão sendo discipuladas e esse modelo vai se multiplicando. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã?